God of War 2 é um dos jogos mais icônicos da era do PlayStation 2. Repleto de teorias, easter eggs e detalhes que talvez muitos jogadores nunca tenham percebido. Mas e se eu te disser que por trás da história do Fantasma de Esparta em sua aventura no segundo jogo da franquia, há mistérios e easter eggs ocultos? Aqui nesse canal nós já exploramos o iceberg do primeiro jogo. Agora vamos ver uma parte de God of War 2, dos fatos mais conhecidos até os mais desconhecidos. Mas para você que não me conhece, meu nome é Caio Wiki. E se você não for inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, deixar um like e um comentário nesse vídeo, já que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Então vamos lá para o iceberg de God of War 2. Armed with the strength of revenge and the blades of chaos, Kratos slayed Ares and claimed his rightful place as the god of war. But even destroying a god could not quell his torment. With every city you destroy, the wrath of Olympus grows. Um dos melhores jogos de PS2. Lançado em 2007 exclusivamente para o PlayStation 2, esse jogo é considerado um dos melhores já lançados para o console e também um dos melhores jogos de ação de todos os tempos. Pontuações de lugares como o Game Rankings e Metacritic descrevem sua pontuação como uma aclamação universal. Armadura da Hydra. Se você conhece os jogos de God of War, deve saber que no primeiro jogo da franquia, nós derrotamos a Hydra, uma luta marcante durante o jogo. No God of War 2, podemos liberar uma armadura extra que é a armadura de Hydra, fazendo referência a ela. Zora e Lora. No vídeo de iceberg de God of War 1, eu falei que Kratos conhece Zora e Lora, as duas filhas de Afrodite no início do jogo. Mas elas também fazem aparição no segundo jogo da franquia, como eu havia guardado para falar, e também alguns de vocês falaram nos comentários do primeiro vídeo. No início de God of War 2, quando vemos Kratos se levantando do seu trono, podemos ver as duas, uma de cada lado do trono. Sacerdote do Destino. Os sacerdotes do destino são inimigos, são conjuradores de feitiços que podem se teletransportar e também invocar mais inimigos. Durante uma batalha contra eles, podemos ouvir algumas frases que eles falam, mas que não podemos entender. Porém, traduzindo elas, os significados são: o inevitável acontece, e a outra é: a sede está por toda parte da terra. Código secreto. Existe um código secreto no jogo que podemos ativar que, para fazer ele, precisamos de um segundo controle conectado e fazer no modo pause do jogo. Terá que fazer a seguinte sequência: L3, R2, L2, R2, R1, L2, R1, L1, R2, triângulo, R2, triângulo. Fazendo isso, você liberará todas as magias e armas já upadas em Rage of the Titans. Censurado no Japão. Por causa da classificação etária dos jogos no Japão, a versão japonesa do jogo censura algumas cenas de violência e nudez do jogo. Isso não aconteceu só com o segundo jogo, mas sim com outros jogos da franquia antes do God of War de 2018. $999.999 hits. Na franquia de God of War, muitos sabem que existe um contador de hits para os jogadores saberem quantos em sequência foram acertados nos inimigos. No segundo jogo, caso alguém chegue a um número 999.999 hits, um easter egg aparecerá. Apareceria embaixo do contador um site que dava pistas sobre a próxima versão do jogo. Infelizmente, hoje em dia o site não está mais no ar. Escudo de Perseu. No jogo nós encontramos Perseu e acabamos lutando contra ele e pegando seu escudo que deve ser utilizado para passar de uma parte do jogo. No seu escudo há a imagem da Medusa. Na mitologia grega, quem derrotou a Medusa é o Perseu. Seu escudo faz referência à história original, quando no jogo quem derrota ela é o Kratos. Aparição em Os Simpsons. Os Simpsons é uma série animada de comédia que acompanha a família Simpson. No episódio 5 da temporada 23, o Homer, Bart e Lisa vão para a E4, que é uma referência a E3. E lá o Bart joga um jogo chamado Vísceras da Guerra 2, Entranhas de Intestinox, sendo claramente uma referência ao God of War 2. O episódio é bem interessante também porque além disso também tem várias referências a outros jogos, empresas e consoles. Jazão. Antes de Kratos conseguir o Velo de Ouro e enfrentar os Cerberus, um guerreiro cita que quem estava lutando contra os Cerberus era alguém chamado Jazão.
god of war, Jason. That beast took him. All our men are dead. Jason has the fleece. You must save him. The fleece is the key to Medusa's temple. Na mitologia grega, Jasão era um personagem que procurava o Velo de Ouro. Já no jogo, Jasão acaba sendo morto pelos Cerberus e Kratos pega o Velo de Ouro. Outra curiosidade é que na mitologia grega, o Velo de Ouro é a lã dourada de um carneiro alado chamado Crisomalo. Já no jogo, isso se torna um bracelete dourado feito para refletir ataques corpo a corpo e projéteis. Zeus observa a luta de Kratos. No início do jogo, Kratos enfrenta o Colosso de Rhodes, e como alguns podem saber, Zeus observa a luta de Kratos. Porém, um detalhe é que quem tira os poderes de Kratos no início fazendo-o ficar do tamanho normal é Zeus. Não só isso, como mais pra frente durante a batalha contra o Colosso, podemos ver uma águia voando pelo cenário, que no caso é o Zeus. Música do Colosso de Rhodes. Como eu falei no meu vídeo de God of War 1, as músicas do jogo contam alguma história ou acontecimento. Durante a luta contra o Colosso de Rhodes, a letra da trilha sonora da batalha está torcendo para que a estátua derrote Kratos. Mensagem no céu. No primeiro God of War, nós podemos ver uma mensagem no céu como easter egg, ou então que resolveram fazer o easter egg no segundo jogo. Na parte do átrio do destino existe um caminho com 4 lugares marcados que você passar por eles e apertar R1 em um determinado tempo aparecerá uma mensagem no céu, e você receberá vários orbes vermelhos. A frase no céu é de Oppenheimer e ela diz: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Na época que descobriram esse easter egg, diziam que era necessário derrotar o Perseu para realizar. Porém, esse fato foi desmentido e para realizar-o basta ser rápido. Aparição de Kratos em outros jogos. Kratos já apareceu como convidados em outros jogos. Aqui eu vou falar sobre jogos que foram lançados depois do God of War 2 e antes do God of War 3. Soul Calibur Broken Destiny 2009, um jogo de luta exclusivo para PSP, Kratos foi um dos personagens jogáveis. Em Little Big Planet, lançado em 2008, Kratos aparece como uma skin para o Sackboy. E por fim, Hot Shots Golf Out of Bounds, lançado também em 2008, Kratos aparece como um personagem jogável nesse jogo de golfe para o PlayStation 3. Capitão do Navio. Vocês se lembram quando eu falei do Capitão do Navio que aparece no primeiro jogo no início do God of War 1? Pois é, ele aparece também no segundo jogo da franquia. Em um momento do jogo, Kratos reencontra o Rei Bárbaro e acaba enfrentando ele. Durante a batalha, o Rei Bárbaro invoca algumas almas para ajudá-lo na luta. E nessas almas, quem ele traz de volta é o Capitão do Navio e de novo temos que matar ele. No! Not you again! Dublagem do jogo. A dublagem de God of War é muito marcante pelas suas vozes excepcionais e emocionantes. Algo curioso é que alguns personagens do jogo tiveram vozes de atores que já fizeram o papel do personagem em alguma obra. Por exemplo, a voz de Perseu é feita pelo ator Harry Henley, que fez o papel do Perseu no primeiro filme do Fúria de Titãs em 1981. Outro que também já tinha dublado o personagem em outra obra é o Corey Burton, que fez a voz de Zeus em todos os jogos de God of War. Ele fez a dublagem de Zeus no desenho de Hércules. Pedra de Ônfalos. Em God of War 2 nós podemos ver que Cronos viu uma profecia que ele seria morto por um de seus filhos. Com isso, Cronos tentou subordinar as Irmãs dos Destinos para que isso não acontecesse. Porém, isso não funcionou. Então, como um último recurso para evitar a profecia se realizasse, Cronos decidiu devorar todos os seus filhos. Porém, quando era a vez de Zeus, a titã Rhea, sua esposa na época, em vez de entregar Zeus, deu a Cronos uma pedra no lugar. Sendo assim, após Zeus crescer, ele libertou seus irmãos da barriga de Cronos. Como eu havia dito no tópico anterior, é uma titã, mas ela é diferente dos outros titãs, sendo muito parecida com uma humana. Ou seja, ela não é gigante. Porém, nenhuma explicação é dada para a diferença de tamanho. Porém, algo similar acontece com Hélios, que também é um titã, mas é de tamanho humano. Não parece ser capaz de mudar de tamanho igual aos outros deuses. Cicatriz de Kratos. Existe um momento durante a batalha contra as Irmãs do Destino que a Atropos leva Kratos para o final do God of War 1, durante a batalha dele contra Ares. Um momento bem legal durante a batalha, mas que tem um detalhe durante essa batalha que chama a atenção de quem percebeu, que é o Kratos do passado ter a mesma cicatriz na barriga que o Kratos no God of War 2, que Zeus faz nele. Caso voltarmos para o God of War 1, podemos perceber que em nenhum momento do jogo Kratos fica com uma cicatriz na barriga, nem mesmo quando o Ares joga um pilar de madeira no Kratos. Ares matando Kratos.
Continuando nesse momento, onde Atropos leva Kratos para o passado durante a batalha contra Ares, existe uma cutscene secreta caso ela consiga quebrar a espada que lutamos em cima. O resultado é que vemos Ares matando Kratos e consequentemente o Kratos que controlamos também morre. No one can change their true destiny! Zeus não venceu a Titanomaquia. Durante a Titanomaquia, que é a batalha dos titãs contra os deuses, existe um momento durante essa batalha que Zeus usa a lâmina do Olimpo para derrotar todos os titãs. Mas se percebemos nessa cutscene, algumas luzes esverdeadas começam a circular a eles. Pulando para o final de God of War 2, quando Kratos chama os titãs para se juntarem a ele contra o Olimpo, essas luzes podem ser vistas e no caso é a viagem do tempo. Com isso, existe uma teoria que na hora que Zeus iria derrotar os titãs, Kratos salvou eles levando-os para o futuro. Porém, existe outra teoria que desmente essa falada, já que Zeus fala nessa cutscene que colocaria os titãs no Tártaro. I banish you to the darkest pits of Tartarus! Como podemos ver no jogo Chains of Olympus, Kratos consegue ver um dos titãs preso no Tártaro. A explicação mais aceitável para essas teorias é que existe a linha do tempo onde Kratos salva os titãs e os leva para o futuro, e a linha do tempo onde os titãs são colocados no Tártaro. Kraken. Antes de conseguirmos pegar a Fênix em uma parte do jogo, existe uma batalha contra o Kraken. Porém, o Kraken não é uma criatura da mitologia grega. As lendas do Kraken são mais da origem do norte, nas áreas escandinavas da Europa. A origem e o porquê o Kraken aparece no jogo é desconhecidas, mas alguns fãs acreditam que o Kraken foi perturbado pelas estátuas que caíram pela revolta da Fênix, já que o som de água é ouvido depois de que as estátuas são derrubadas. Outra teoria é que poderia ser uma armadilha feita pelas Irmãs do Destino, sabendo que após a revolta da Fênix, o abalo e a queda das estátuas despertariam o Kraken. Mas também pode ser algo feito pelo Poseidon que enviou o Kraken para matar Kratos. Porém, como Poseidon adquiriu a criatura que não é da mitologia grega, é desconhecida. Porém, Tyr, um dos personagens que é citado no God of War de 2018 e Ragnarok, viajava entre os reinos, podendo assim ser o presente entre os deuses. Mas isso tudo são apenas teorias do porquê o Kraken aparece no jogo. Algo mais oficial é que é baseado na criatura que aparece no filme Fúria de Titãs de 1981. Tifão. Tifão é o titã com poder de vento e tempestades que foi selado nas montanhas após ser derrotado por Zeus. Embora ele seja dito como titã no jogo, na mitologia grega ele não era um titã, mas na verdade um monstro feroz que Gaia deu à luz. Além disso, Gaia fala para Kratos durante sua viagem que Tifão é seu irmão, quando na verdade ele também não é seu irmão. Parte travada no PS2. Ao adquirir o God of War 2 de forma pirata no PlayStation 2, existe uma parte no jogo no qual travava. Na parte onde encontramos o Ícaro, o jogo de muitas pessoas travava nessa parte. Quando eu tinha um PS2 isso também aconteceu. A explicação para que isso acontecer é que nas versões originais de God of War 2 vinham com 2 discos de jogo, e o jogo pirata vinha apenas com um disco onde muitas vezes trazia apenas a primeira parte do jogo, ou seja, o primeiro disco. Mas nem sempre era assim, você podia ter a sorte de conseguir o disco pirata trazendo 2 partes do jogo. Basicamente essa parte travava porque era hora de trocar o disco 1 pelo disco 2. O último espartano. Em God of War 2, no início do jogo, nós vemos um espartano mandando uma mensagem para o Kratos, e depois que saímos das profundezas, Kratos encontra esse espartano ainda vivo. Por fim, no nosso último encontro com ele, é uma batalha antes de lutarmos contra o Kraken, onde Kratos acaba matando ele sem saber que era o último espartano. Mas afinal, quem era esse último espartano? No final de God of War 2018, o Kratos fala que deu o nome de Atreus em homenagem a um espartano. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não. Ele foi um soldado. Um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha,
Seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu o levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. E fez muitas pessoas pensarem que o último espartano do 2 era o mesmo que o Kratos contou a história. Porém, isso é falso. A história que o Kratos conta é que esse Atreus fez os espartanos ganharem uma guerra e depois disso Kratos o enterrou. E é diferente do que vemos em God of War 2, já que o último espartano morreu pelo próprio Kratos. A Lança do Destino. A Lança do Destino no jogo foi uma arma que Kratos pegou depois que derrotou o Cavaleiro das Trevas, que usava essa lança. Na religião cristã, a Lança do Destino é uma arma que perfurou o abdômen de Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Magia de vento. No trailer de God of War 2 visto na E3, Kratos usa um poder de vento desconhecido para derrotar um inimigo. No trailer podemos ver que o Kratos ficaria com os braços cobertos por uma aura branca e acertaria os inimigos com o poder de vento. Esse poder foi cortado do jogo por razões desconhecidas e resolveram manter somente o arco de Tifão. Quimera. A Quimera seria um chefe que apareceria em God of War 2, porém acabou sendo descartado. Anos depois, seu design foi usado para aparecer como mini-chefes em God of War 3 e God of War Ascension. Póteros. Póteros era para ser um inimigo ou chefe em God of War 2, feito no início do desenvolvimento do jogo, porém acabou sendo cancelado. Analisando a única imagem dele, seria um monstro com aparência de urso, com 2 cabeças e vários braços. Aparentemente seus ataques seriam elétricos. Por fim, ele não teria nenhuma conexão com a mitologia grega. Cenários cortados. God of War 2 tem um mini documentário onde cita as fases perdidas que foram feitas para testes e outras que acabaram sendo conteúdo cortado do jogo. O primeiro é o mercado de Rhodes, onde Kratos passaria por ele em algum momento, provavelmente sendo no início do jogo, dando a entender que a fase no início seria a maior. A outra fase que seria mostrada seria o túmulo, e não podemos ver muita coisa, apenas que aparentemente estaríamos em uma espécie de caverna, e dando a entender pelo nome nós encontraríamos um túmulo provavelmente. Outros lugares podemos ver, mas que provavelmente seriam lugares de testes, como o Rio, Praia do Mar Egeu, o Arquiduto. Outros seriam Monte Etna, seria para ser um nível vulcânico que foi cancelado. Esse nível seria dentro do vulcão com pontes meio destruídas. Uma teoria seria que um arquiteto estaria tentando ajudar todos que queriam alcançar as Irmãs do Destino, mas não é nada confirmado. Mas sabemos que é mais tarde que ele foi adaptado para quando encontramos com o Atlas. Outro nível cortado era o Escape from Typhon, que era quando estivéssemos saindo da caverna do Tifão com Pegasus após o Kratos roubar o arco de Tifão. Aparentemente o Tifão nos atacaria nessa parte para tentar nos impedir. Segundo o mini documentário, fazer um nível com Pegasus era muito desafiador, e não conseguiram fazer muito como eles queriam. Designing something like a Pegasus level is something that's very challenging for an artist because we've never done anything like it before. Everything from just the way that we build the geometry at a different level of detail because it's farther away from the camera to little things like the effects. This is kind of the canyon run stuff that we didn't get as much of it or any of it as... Por fim, temos a Estrada para Esparta, que foi um nível quase completo que podemos ver que soldados e ciclopes tentariam atacar Kratos nesse caminho e podemos ver uma guerra acontecendo de fundo. Como teoria, nesse nível, Kratos tentaria salvar Esparta de Zeus, mas não é nada confirmado. This is almost a complete level, pretty much. I mean, we had a lot of everything from the visuals down to all the scripting of the events and explosions, AI placement. It's very sad that it had to get cut. I remember when I heard about it, I was in denial for a few days, but we made our way through it, and we were all very happy with the other levels. So it's nice that it got to make it onto the lost levels. Atlântida. Continuando a falar sobre os cenários cortados do jogo, o que eu separei para esse tópico seria a cidade de Atlântida, que seria um mundo completo sob o mar. Segundo o mini documentário, seria um mundo inteiro no jogo onde os esboços e um modelo de nível básico foi criado para ser colocado no jogo, mas acabou sendo cancelado. Porém, a cidade de Atlântica acabou aparecendo em Ghost of Sparta. Atlantis was going to be an entire world in the game, and we lost that one too, unfortunately. Maybe it'll come back some other day. Oceanos.
Oceanus é um titã do oceano e ele faria uma aparição em God of War 2. Aparentemente Hermes apareceria nesse jogo e Oceanus derrotaria ele. Porém, o titã e a ideia de colocar o Hermes foram descartadas. Porém, Oceanus acabou voltando em God of War 3, mas com uma aparência diferente das artes. O que aconteceu com Kratos do passado? Quando Kratos consegue voltar ao passado para impedir Zeus que o mate, os fãs da franquia fizeram uma pergunta. O que aconteceu com Kratos do passado? Bem, o primeiro é que não temos uma resposta oficial do que aconteceu com outro Kratos. Mas existe uma teoria de que o Kratos, antes de retornar ao passado, tenha se fudido com seu eu passado. Ou tudo que tenha acontecido como no começo do jogo, fazendo um loop temporal infinito, onde ele é morto e então ressuscitado para mudar o seu destino. Profecias. Após Kratos derrotar as duas irmãs do destino, nós entramos em um local com algumas profecias. A primeira que podemos ver que é a Titanomaquia, que foi a guerra entre os deuses e os titãs. E a segunda se chama Uma alma solitária examina o rastro de carnificina que o cerca. Se você conhece o futuro da franquia, sabe que isso realmente aconteceu no final de God of War 3. Por último, no iceberg de God of War 1, eu falei sobre uma parte do cenário onde havia a imagem de Jesus Cristo crucificado, e isso confirmaria o cristianismo. Então, no segundo jogo temos outra profecia que se chama 3 viajantes indo para um destino desconhecido. Segundo o cristianismo, depois que Jesus Cristo nasceu, uma estrela surgiu no céu, que é a estrela de Belém, e os 3 reis magos seguiram até encontrar Jesus. Ou seja, isso também confirma o cristianismo na história da franquia. E chegamos no fim de mais um iceberg aqui no canal, e muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, porque isso me ajuda muito. E vai me ajudar muito também você deixando um like, um comentário e se inscrevendo no canal. E lembrando, me siga nas outras redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, porque eu também faço conteúdo para as outras redes. E agora temos o Seja Membro aqui no canal, que se você quiser contribuir, seja pelo mínimo valor, já vai estar me ajudando muito. E também na descrição tem meu Live Pix, caso você queira me ajudar de outra maneira. Então é isso, um abraço e até mais!